Está a escutar a Rádio SIC 15 da Assembleia de Deus Pentecostal do Sumbe. Você está ouvindo a rádio que é uma bênção. Aqui, Jesus é o número 1 em nossos corações. Vamos à primeira edição da Rádio SIC com uma rubrica que achamos que vai elucidar os nossos cristãos nos aspectos que devem ou não fazer. Paz no Senhor a todos os nossos rádios ouvintes e desejamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o momento que nos ouvem. Os microfones estão o José Gonçalves e a Nildete Bastos. És o nosso flash de notícias. O Acampamento Nacional da Juventude da Assembleia de Deus Pentecostal acontece na segunda quinzena do mês de agosto na província do Mochico. Os membros interessados deverão contribuir com 36 mil kwanzas. A congregação do E15, que viu as obras paralisadas há mais de um ano, retomaram para em pouco tempo pararem outra vez, alegando questões de saúde. Novos pedreiros foram contratados para terminarem a obra. Um trabalho de pesquisa sobre a implantação da Assembleia de Deus Pentecostal em Angola leva efetivos da TV SIC a Gabela. A rubrica número 2 da Rádio SIC gravitará à volta do tema: o cristão pode ser proprietário de uma agência funerária? E como será a oração? De ressaltar que todos os sábados, todos os penúltimos sábados, assim que está certo, de cada mês, passaremos em revista os louvores de cada banda. Vamos a uma tonalidade musical de um cantor gospel que vive cá nas terras do Sumbe e vai abrir o nosso programa. Estou salvo, no sangue de Jesus eu fui lavado, com seu poder transformou todo o meu ser, com sua luz iluminou o meu viver, sua misericórdia incomparável, meu Senhor, de todo coração dou a ti o meu louvor. Sua misericórdia incomparável, meu Senhor, de todo coração dou a ti o meu louvor. Dou a ti o meu louvor. Meu desejo é te louvar. Meu desejo é te louvar, papai. Enquanto aqui viver, Dou a Ele todo o meu louvor. Jesus, Jesus, Jesus. dou a ti o meu louvor. Dou a ti o meu louvor. Meu desejo é te louvar. Te louvar, papai. Enquanto aqui viver, Dou a Ele todo o meu louvor. Eu não sei o que seria de mim sem ti, Jesus. Salvaste a minha vida morrendo naquela cruz. Por meus pecados foste crucificado. Apelamos que o cristão não é forçado a concordar ou não sobre as conclusões aqui emitidas, mas talvez sejam as mais aceitas no universo cristão. E para tal, convidamos um teólogo para debruçar com alguma profundidade sobre o tema. Já para começar o nosso debate, queremos já apresentar os nossos convidados
para este painel, mas antes pedimos uma oração na voz do nosso amado pastor. Pai do Senhor, vamos à oração. Pai, nós rendemos-te graças nesta tarde maravilhosa. Somos gratos pela maneira como o Senhor tem abençoado esse programa e também pedimos a tua intervenção no conteúdo que será aqui debruçado e por intermédio da tua graça atinja vidas e cada um que for atingido pela palavra aqui debruçada reconheça a soberania de Deus na sua vida. Abençoa todos os intervenientes deste programa e que a graça do Senhor repose sobre cada um, abençoando em tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso painel constam os convidados. Irmão Limas Longa, paz do Senhor, e agradecemos por aceitar o nosso convite. Pai do Senhor, eu que agradeço. Amado pastor Aires Fernandes, paz do Senhor, e ficamos gratos por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor a todos e aos rádio ouvintes também. A paz do Senhor. Pois é, o nosso tema é referente ao cristão perante os jogos de apostas. Sorte versus azar. É lícito ou não o cristão fazer apostas em jogos? E se não é lícito, há algum respaldo bíblico? Bem, dirigimos a pergunta inicialmente ao irmão Limas. Tem praticado algum jogo de aposta ou sorte? Sim, tenho praticado. Aposta sobre jogos internacionais, como Manchester, Real Madrid, tenho praticado. E como é que funciona esse tipo de jogos? São apostas online. Tu apostas 200 e provavelmente poderes retirar entre 5 mil e 6 mil. O irmão Limas alguma vez já retirou esse valor? Ainda não. Então, o irmão tem perdido bastante dinheiro. Isso também. O irmão não tem sorte nesse caso. Não digo que é sorte, porque uma vez dessa já deram um comunicado ao centro de que esses jogos em respaldo bíblico é pecado. E queria já pedir ao nosso pastor que aprofundasse sobre este tema, porque é pecado. Amém. O nosso pastor vai aprofundar. Sim, senhor. Agora que o nosso irmão Lima explicou-se, pedimos ao pastor Aires para argumentar sobre esta temática com justificações à luz da palavra de Deus, nesse caso a Bíblia. Afinal, pastor Aires, é ou não lícito um cristão fazer jogos de apostas? A paz do Senhor, agradecer desde já o convite que nos foi formulado. É um tema bastante pertinente e creio que constitui anseio de muitos cristãos ver esse assunto esclarecido também. E quero desde já agradecer também a introdução feita e a transparência do nosso irmão Lima em afirmar, em aceitar que, na verdade, faz ou pratica esses jogos de azar. Antes mesmo de entrarmos na Bíblia, vamos fazer uma incursão histórica a respeito do surgimento dos jogos de azar e depois vamos para aquilo que é a visão bíblica a respeito dessa temática. Primeiro, o que é o jogo de azar? Né? É um jogo cujo resultado jogo de azar, cujo resultado é fortemente influenciado por algum dispositivo, pode ser um dispositivo de aleatoriedade, né? Os jogos de azar, podemos aqui destacar os peões, a carta de baralho, não é? Bolas numéricas, jogos digitais. Em função do nosso contexto, os jogos digitais já são muitos, não é? Surgem uns
e os mesmos vão ser descontinuados, surgem outros, e tal como também o que o irmão Lima acabou aqui de frisar. Bom, os jogos de azar, dentro do contexto histórico, eles tiveram sua origem na época romana, não é? E a palavra era hazard, que significa risco ou perigo. Em inglês, tanto francês. Essa palavra azar surgiu do jogo de azar do árabe, né? Hazard. Que estes jogos, na verdade, também apontavam para dados, probabilidades. Então, esses jogos são praticados por pessoas de diferentes nacionalidades, ou seja, em variados países, e em alguns países já até legalizados, em outros ainda não. Pronto. Agora, a visão bíblica a respeito disso, jogos. Qual é a finalidade dos jogos de azar? Os jogos de azar, eles têm como finalidade a obtenção de lucros rápidos de forma fácil, não é? Forma fácil. E a visão bíblica na obtenção de uma renda para o sustento começa em Gênesis, quando, depois da questão ligada ao pecado, a desobediência cometida por Adão e Eva, Deus se vira para o casal e disse do suor para Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto tu és pó. Não é? Podemos conferir isso em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então, começamos a ver a visão de Deus, né, em relação ao homem, que o homem, para a obtenção de alguma renda para o sustento, já começa a ser por intermédio de um determinado sacrifício, trabalho. E, então, já contraria a visão de obtenção de lucros rápidos e fáceis, sem nenhum sacrifício. O outro perigo, ainda que nós podemos, um dos perigos que podemos observar ali socialmente, é que esse jogo de azar, na obtenção de lucros rápidos e fáceis, eles também visam o desencorajamento da formação. Não vale a pena estudar quando você tem apenas um telefone e pode entrar num aplicativo e isso é um perigo social. Vamos desencorajar as pessoas a não se formarem, e as pessoas não se formarem podem ter o tal chamado desequilíbrio social e posteriormente as frustrações. Essas frustrações futuras podem levar as pessoas também a partirem, para quem está habituado a obter lucro fáceis, rápido e fáceis, não tem nada, estamos a criar marginais, socialmente falando, quando desobedecemos aquilo que é o princípio. Então, biblicamente já começamos a ver que o caminho que Deus aponta para a obtenção de uma renda é por intermédio do trabalho, suor do teu rosto. Depois em Provérbios, também vamos só Provérbios 12, 11, a Bíblia vai dizer: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue o ocioso está falta de juízo. Não é? A facilidade sempre é uma questão de preguiça. Pessoas que não querem trabalhar sempre tendem a pensar por coisas muito mais fáceis. Então a visão bíblica já começa a apontar para trabalho, não é isso? Vamos também aqui, de forma muito rápida, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz assim, Tessalonicenses 4, 11 e 12, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Pastor, antes mesmo de prosseguirmos aí com o respaldo bíblico, gostávamos de saber
Qual tem sido o posicionamento dos cristãos ultimamente face a esta temática? Na igreja de hoje, sobretudo na Assembleia dos Pentecostais, é frequente este enigma, vamos assim dizer? Claro que é. Na verdade, com o desenvolvimento da tecnologia agora, as pessoas, a juventude e também aquilo que nós chamamos, a vida está difícil. Essa é a linguagem dos jovens. Sempre procuramos fazer alguma coisa e nisto as pessoas acabam entrando nesse meio. Então, às vezes praticamos determinadas coisas, falta de esclarecimento, de orientação. E a mídia é um perigo, às vezes. As pessoas já também não querem buscar orientação, elas praticam antes mesmo de buscar qualquer orientação. E todos nós, às vezes, somos incitados a jogar, praticar, sem antes buscarmos um pensamento bíblico a respeito disso. Pois é, segundo a nossa bênção, né, o nosso respaldo doutrinário, há uma punição para as pessoas que estão engajadas neste jogo? Bom, eu não terminei a reflexão bíblica a respeito da questão do trabalho. Eu gostaria que continuasse nessa visão e depois, então, provavelmente, alguma conclusão a respeito. Ok. Irmão Limas, eu tenho uma questão. Gostaria de saber se os jogos de aposta e os jogos de sorte ou azar são coisas diferentes ou são a mesma coisa? Muito diferente, porque jogos de azar são aqueles jogos que tu pegas dinheiro diretamente e tu faz aposta. Em relação aos jogos de apostas, que são online, ou seja, são jogos internacionais. Tu metes o 100 e se as duas equipas ganhar, és atribuído uma cota. Isso são jogos internacionais. Eu queria que o pastor me esclarecesse se é pecado ou não. Jogos internacionais. Futebol. Jogos de azar que estamos a ver são esses jogos que põem, por exemplo, essas máquinas. Chama-se jogos mesmo de azar. Tu pegas o dinheiro e colocas diretamente. Já os jogos internacionais são dinheiros que você põe online. Ou seja, dinheiro que você coloca online. E as duas equipas, por exemplo, eu sou do Petro. E eu quero que a minha equipa do Petro ganhe. E eu faço, por exemplo, pego o dinheiro. Esse dinheiro é do meu suor. Dinheiro do meu suor. Eu ponho, porque é a minha equipa, né? É futebol. Porque também tem-se dito que jogar é pecar. Eu já escutei alguém dizer que jogar é pecado. E eu quero um respaldo bíblico onde é que diz que jogar é pecado. Bem, jogar futebol. ainda bem que sim, porque está aqui o até nosso desporto, amado pastor vamos dizer que é no sentido pecado. Porque muitos dizem que jogar futebol é pecado. Eu já escutei irmão a dizer que não joga bola. Jogar bola é pecado. E jogos de aposta são jogos. Temos que saber definir. Uma coisa é jogo de azar, outra coisa é jogo online. Eu acho que são a mesma coisa, mas com métodos diferentes. Sim, eu acredito. Sim, mas é a mesma coisa. Exato. Vamos ouvir o amado pastor Aires ainda sobre o respaldo bíblico. Acreditamos sim que existem mais itens que merecem ser checados. Partimos do princípio de que a visão bíblica a respeito da remuneração para o sustento envolve trabalho. Não é isso? Essa é a visão que estávamos a defender aqui. E Paulo aos Tessalonicenses começou a dizer no versículo 11 do capítulo 4, devemos trabalhar com as nossas próprias mãos, não é? As nossas próprias mãos. 12, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. A outra palavra que Paulo defende aqui é honestidade, transparência. Então, já
Porque para o crente vale aquilo que não traz nenhuma interrogação. É claro, limpo, visível. Claro. Ainda a visão de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. O versículo 3, 10 e 11. O versículo, portanto, também já assim fazeis para que todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamo-vos, porém, que andeis nisto, abundeis cada vez mais, não é? Essa é a visão de Paulo. Também a Bíblia diz que aquele que não trabalha, este tal não deve comer. Deixa eu só localizar aqui o versículo. E, jogar futebol também para o crente é pecado? Nós estamos, essa temática, vamos por parte, não é? Sim, vamos por parte. Estamos a defender ainda a visão ligada aos jogos de aposta ou azar, né? De azar. Então, estamos aqui a ver. Agora, a visão bíblica é ali, não é? E Paulo está dizendo que quem não trabalha, esse também não deve comer. Não é isso? Nós temos que trabalhar para comer. Aqui, irmão, estamos diante da questão ligada ao salário, que é o conjunto de vantagens habitualmente atribuídas aos empregados em contrapartida do serviço, né, prestado ao empregador. Nós vamos ter um salário de alguma forma vai servir para o sustento pessoal, sustento da nossa família. A visão bíblica é o trabalho. É o trabalho. Então, quando olhamos para esse novo desafio, essa nova tendência que vem infernizando agora a vida de muitos crentes, percebemos, primeiro, que existe uma manipulação por detrás desses jogos. A maior parte dos relatos que nós ouvimos é que a pessoa joga e acaba mesmo, muitas das vezes, não ganhando. Não é isso? Porque também quem elabora o jogo, a perspectiva é tirar vantagem de quem se submete ao mesmo. Não é isso? E às vezes, resultado disso, temos muitas pessoas frustradas, não é? Tive que ler aqui algum artigo da CPAD. A questão dos jogos de azar, não é? Eles, por exemplo, a CPAD, numa das suas edições da Escola Bíblica Dominical, disse que os jogos de azar ocorrem como sedução, né, pela esperança de obter lucro instantâneo. As pessoas são atraídas pela ilusão de ganhar dinheiro rápido e fácil, sem esforço do trabalho, que está a contrariar já a visão bíblica. Não é isso? Jogam na expectativa de tirar sorte grande e assim resolver problemas financeiros. Cientes dessa realidade, o Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina, né? E ainda existem os jogos eletrônicos, já falamos aqui, bem como os ilegais, como caça-quinos e jogos de bicho, entre outros. É um sistema que lucra e lucra muito, mas os jogadores tornam-se compulsivos, endividam-se, arruinam a família e a própria vida. Depositar a esperança na sorte é pecado. Jeremias 17, 5 a 7. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a
tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Muito bem. Amado pastor, o que é que levam os cristãos a enverdar por este caminho? E olhando mesmo para os nossos princípios doutrinários, que medidas são tomadas para se conter esta situação? Primeiro, o que leva muitos cristãos a enveredarem por esse caminho é a questão ligada à facilidade da situação. Pois é. Irmão Lima, acredito eu que está há tanto tempo neste negócio, e se assim podemos dizer, que testemunhos é que nos traz sobre a sua aparição neste negócio, bem como de outras pessoas também? Até porque, segundo a investigação que esta equipa de rádio foi fazendo, no ano passado há um cidadão em Benguela que teve a audácia de levar consigo ou para casa, mediante este jogo, 20 milhões de moedas. Bom, a princípio eu fazia essa aposta, mas neste momento que o nosso cérebro veio comunicar, alertando de que aqueles jovens que fazem essa prática é pecado à luz da Bíblia, parem. A dúvida que eu tenho é, alguns irmãos, até mesmo hebreus, dizem que há diferença entre aposta de azar e aposta internacional. Ou seja, o dinheiro que você tira é teu, é do teu bolso, sai da tua conta e transfere para uma equipa que você gosta. Depois dessa equipa gostar, depois dessa equipa ganhar, você automaticamente tem um valor retribuído de acordo com as suas apostas que fizeste. Ora, bom, muitas das vezes nós como a sociedade temos um clube no coração, né? Como Real Madrid, e eu volto a frisar, como Real Madrid, Barcelona. É tipo alguém te perguntar, olha, senhor Lima, tu és de que equipa? Não, sou do Real Madrid. Ok, vamos fazer uma coisa. Se o Real Madrid ganhar, eu dou esses mil quanto? Ok, ele vai dizer, eu aposto no Real Madrid com minha equipe. Bom, não é que ele, como posso dizer, não é que ele vai tirar dinheiro para apostar diretamente. Não, é uma aposta online. É pecado para nós como cristãos? É pecado. Mas eu, na minha visão, é pecado, mas também criou muita gente Da pobreza, né? da pobreza e que hoje em dia estão a empregar muita gente também. Hoje também estão a empregar muita gente. Ele, pela equipa que ele ama, apostou. Pelo sucesso que também... Pelo sucesso, porque aquele dinheiro que ele entrega é dinheiro também do sofrimento dele. É no rosto do seu pai. É no rosto. Ainda tem coragem de dar o dízimo com o dinheiro das apostas. Claro que ele está com dízimo. Porque ele para conseguir o 1000 kwanza, para ele fazer a aposta na equipa que ele gosta, ele ama, ele Real Madrid que é dele. Ele também trabalhou os 1000. Ele também trabalhou. Ali há uma contradição. Porque esse dinheiro que ele faz a aposta, ele também trabalhou. E só que ele faz a aposta numa equipa que é dele já. Que é dele, que é a camisola dele, que ele fica com ele. Essa é a equipa dele. E depois de ele ter ganho, ele apostou os 1000. Olha, dos 1000 saiu 50 mil. Dos 50 mil fez um negócio. Do negócio abriu uma cantina. Abriu uma cantina e empregou uma irmã da igreja. Que está pronta para se casar. Ajudou. Quer dizer, então há uma contradição, sim. A luz da Bíblia é pecado, sim. Mas se formos em termos sociais, também está fazendo uma ajuda. Obrigado, meu irmão Lima. Ok, Mas é aqueles casos em que a pessoa vai apostar
e vai perder. Eu já li histórias de muitas pessoas que apostaram e que perderam muito dinheiro. Inclusive, tiveram que hipotecar a casa, hipotecar carros, vender as coisas Sim, por causa deste tipo de jogos. sim, isso é como tu fizeres um crédito no banco. É um exemplo. Fizeste um crédito no banco. Ok. Eu ganho 200 mil e vamos fazer as contas. Vão te dar 1 milhão. Vão passar a te descontar. O Estado fica 5 meses sem te. Ficas esse tempo todo com fome. E no dia que te disponibilizarem o dinheiro, tirem todo o dinheiro. Vais ficar mais dias sem dinheiro. Isso é tudo como tudo é nada. Você entregaste, porque nem sempre você faz entregar, é para ganhar. É com lucro, na cantina também perde. Na cantina você investe 1 milhão e não sai 1 milhão. Vamos ouvir a opinião do amado professor. Na verdade, o irmão Lima levanta aqui uma situação e que também nos colocou pregados, prezado pastor. Afinal de contas, muitos cristãos estão a ter sucesso no capítulo financeiro, hoje por hoje, estão a empregar também certos irmãos, estão a constituir certas famílias em função dos jogos das apostas. Que visão a pessoa pode nos avançar olhando para esses pormenores aqui destacados? A primeira questão que devemos ter não é pelo facto de ser lucrativo que é lícito. Essa é a primeira coisa que devemos ter. A Bíblia vai dizer que há caminho que para o homem parece bem, mas o final desse caminho é o caminho da perdição. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é? Então, como cristão, o facto de ser lucrativo não significa que é justo. Não é? Nós temos que pautar para os princípios bíblicos. O que a Bíblia diz? O facto de você tirar dízimo desse dinheiro e levar para a igreja não significa que o dízimo vai santificar essa tua rentabilidade. Não. Continua sendo pecado. E podemos colocar isso dentro do pacote dos negócios escuros. Porque tem 1.000 kwanzas que você só foi teclando aí o dinheiro e você vai trazer o dízimo com gratificação. Não há satisfação dentro disso. Esses não são os princípios que Deus estabeleceu biblicamente para a aquisição de uma renda. Não é pelo facto de ser rentável que nós achamos que Deus está nele. Não é. Porque Deus conhece o caminho dos justos. O caminho dos ímpios perecerá. Ali vamos ter esses problemas de endividamento, vender propriedades. Pronto, eu não queria muito ir para a visão do irmão Limas, porque tenho que ser cauteloso. Eu não tenho estatística de crentes que vieram para os jogos de azar ou apostas e conseguiram estes bens. E mesmo que conseguissem, viesse a igreja dizer, pastor, consegui isso, eu teria desencorajado essa prática, porque essa prática traz prejuízos sociais, prejuízos espirituais. Essa prática não é saudável. E um dos elementos que também preocupa-nos é que os praticantes desta ação na igreja, até obreiros também estão envolvidos. Como é que devemos conter esta situação? Como é que devemos banir esta inflação, se podemos dizer, no meio da igreja? Pronto, nós temos que pautar por aquilo que é ético. Entendam? Na minha posição, por exemplo, agora, eu não vou trabalhar, estou em casa todos os dias, digo aos meus filhos, pai, tem aqui uma plataforma digital, só está a ter dinheiro ali. Estou desencorajar os meus filhos. E se isso um dia dar errado, certo? Desencorajar os meus filhos a formação, desencorajar os meus filhos dos princípios bíblicos. Isso é errado. Por mais rentável que seja, não deixa de ser errado. Que riscos esta aposta, este jogo de apostas, que riscos este jogo de apostas poderão trazer para a igreja e como é que devemos conter esta situação? Esses jogos de apostas trazem riscos enormes. Primeiro, endividamentos. Só vai apostando, vai colocar em risco, às vezes, até o pão da família para jogar isso.
Aquilo que a renda que podia trazer para a família vai hipotecar nesse jogo. E disse bem o irmão Lima, quem, por exemplo, a irmã Nildete, que vai colocar como hipoteca a casa, vai hipotecar o carro, que é um bem foi adquirido com suor para a família. E daqui a nada jogou e deu errado. Tá vendo? Jogou e deu errado. E vai ter que dar esse bem, vai ter que vender o carro, vai ter que vender a casa, e a família vai ficar na rua. E depois como é que fica? Vens para a igreja pedir uma oração, Senhor, pastor, me ora lá porque o jogo deu errado. Tá vendo? Precisamos ter isso. Então, prejudicamos a família financeiramente e prejudicamos. Uma questão que ficou no ar, uma questão que o irmão Lima levantou: jogar bola é ou não é pecado? Pronto, eu não vim aqui para, na verdade, instituir ou destituir determinados princípios, não é? Nós temos os nossos princípios e devemos respeitar. Devemos respeitar aquilo que são os nossos princípios. Os princípios dogmáticos surgem para regulamentar o comportamento dos cristãos dentro de uma determinada circunscrição, que é a nossa. Então, nós devemos respeitar os nossos princípios. Agora, a prática do desporto. O desporto pode ser o federado, há pessoas que praticam o desporto federado, são nossos irmãos. Então, temos que ter cautela e ponderação em olhar nesse aspecto. Sou explícita e finalmente eu saí deste imbróglio, saí lá mesmo. Não é, Gonçalo? De facto, pode compreender melhor ainda. E não digo que eu saí, né? Porque nem sequer entrei. Não, eu também nem. E como saímos lá, acredito sim, eu, a irmã Nildete, os realizadores e muitos dos nossos irmãos, vamos então ouvir uma outra tonalidade musical de conceituado cantor da nossa praça e da nossa província, ele que também é evangelista. Trata-se do nosso irmão Chico, com a música intitulada Já Saí Lá. Boa escuta. Somente a Deus. Hoje eu já saí lá, salvação me alcançou. Hoje eu já saí lá, salvação me alcançou. Já saí lá, 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 já saí lá. Eu andava perdido no mundo de ilusão, carregava uma vida de pecado e confusão. Um dia Jesus transformou meu coração, abandonei a vaidade e me entreguei ao Senhor. Eu andava perdido no mundo de ilusão, carreguei uma vida de pecado e confusão. Um dia Jesus transformou meu coração, abandonei a vaidade e me entreguei ao Senhor. Hoje eu já saí lá, salvação me alcançou. Hoje eu já saí lá, salvação me alcançou. Já saí lá, 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 já saí lá.
do problema. Já saí lá. Já saí lá. Já saí lá. Já saí lá. No mundo do pecado, no mundo do problema, no mundo do pecado, no mundo do problema. Já saí lá. Já saí lá. Já saí lá. Já saí lá. Hoje eu já saí lá. Salvação me alcançou. Hoje eu já saí lá. Salvação me alcançou. Já saí lá. 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 Hoje eu já saí lá. Salvação me alcançou. Hoje eu já saí lá. Hoje é só livre, salvação me alcançou. Já saí lá. 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 Pois é, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. Amado pastor Aires, que conclusões podemos chegar olhando sim para esta? A primeira conclusão que devemos chegar a respeito do assunto aqui debatido é que para todos os cristãos a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta, não é? A nossa vida deve estar alicerçada nos princípios da palavra de Deus. Todas as nossas decisões a serem tomadas enquanto peregrino na terra devem ter como orientação a palavra de Deus. Luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Ok. Muito obrigado mesmo pela presença dos servos do Senhor. Estivemos aqui a conversa com o amado pastor Aires Fernandes. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Também tivemos aqui a presença do nosso amado Lima Lunga. Muito obrigada, irmão Lima. Estamos no finalzinho do nosso programa e com este queremos pedir aos nossos convidados a deixar no ar uma exortação à volta desses aspectos. Queremos aqui salientar os nossos rádio ouvintes que, em caso de uma contribuição, é só ir à nossa página do Facebook. Tchau, tchau e fiquem com a paz do Senhor. Até o próximo sábado. O inimigo está feroz, não quer ver um crente
tua salvação. O inimigo te quer no chão. Tem cuidado, crente, segure-se firme. Jesus andando sempre na luz. Com fé e vá em frente. Tem cuidado, crente, segure-se firme. Jesus andando sempre na luz. Com fé e vá em frente. Tem cuidado, crente. Tenha sempre em mente com a tua salvação. O inimigo te quer no chão. Tem cuidado, crente. Tenha sempre em mente com a tua salvação. O inimigo te quer no chão. Ai, criancinha, tenha sempre em mente com a tua salvação. O inimigo te quer no chão. Ai, mamãe, tenha sempre em mente com a tua salvação. O inimigo te quer no chão. Ai, jovem, tenha sempre em mente com a tua salvação. O inimigo te quer no chão. Ai, igreja, tenha sempre em mente com a sua salvação. O inimigo te quer no chão.